Mas eles responderam as minhas perguntas com a Bíblia. E eu percebi que não, é hora de eu aceitar essa verdade. Olha só o que você está me dizendo. Você me disse no início da conversa que isso para você veio como se já tivesse no seu DNA. É, E é isso que a conversão faz com a gente, né? Parece que ela transforma. É daí que vem essa ideia de que morreu o velho homem e nasceu isso, um nasceu um novo. novo homem. É um novo DNA agora. É, era um novo DNA. E eu percebia que Deus estava por trás daquilo. E eu me vi como privilegiado, honrado, assim, eu vou dizer até exaltado, porque Deus estava compartilhando de algo no que que ele queria que fizesse parte da minha vida, que Uhum, fosse a minha vida e uhum. que fosse para o melhor. Mas você, Leonel, no meio dessa história toda, você não sentiu, não teve que passar por obstáculos, não teve dificuldades espirituais? Eu tive várias, passei noites em branco. Fiquei 2 anos, literalmente. Às 3 da manhã eu me despertava, todos os dias. Eu tinha lutas espirituais, eu não conseguia explicar aquilo. Por que que aquilo estava acontecendo comigo? Porque eu dizia, Senhor, eu agora tenho orado, como aprendi na lição. E o Senhor é poderoso. Por que que eu passo por isso, não é? Por que, Senhor? E eu passei por esses obstáculos, de várias lutas. Foi um momento, assim, de uma tensão. E eu percebi que havia essa tensão, esse grande conflito entre o Uhum. bem e o mal na minha vida pessoal. O que que foi, Leonel, que te deu forças ali naquele momento para você continuar acreditando nessas novas verdades? Olha, eu sempre recorri à Bíblia, porque é a palavra inspirada de Deus. Salmos sempre foi o meu lugar de conforto, de refúgio. Eu sempre me refugiei lá. Eu sempre percebi de Salmos como se fosse a minha oração perfeita para Deus. Aquilo que eu queria dizer, não sabia como. E sempre que eu fosse ler um salmo, eu tinha a sensação de que Deus havia respondido a minha oração, porque ele percebeu que eu queria essa libertação, eu Uhum, que coisa ansiava. linda isso. Qual foi o papel de uma igreja? Porque você está me dizendo de um momento em que você descobriu verdade sozinho, lendo a Bíblia. Uhum. E por que a necessidade de frequentar uma igreja, de ser parte, de ser membro de uma igreja, no caso a Igreja Adventista? Olha, eu perguntei ao rapaz se existia uma igreja que praticasse essas verdades. E ele disse que ia pesquisar. E na semana seguinte ele deu o endereço da igreja. Ele te deu o endereço. Deu o E o que que você endereço. fez com aquele endereço? E eu fui à igreja. Eles não sabem quem eu sou, de onde eu venho. Eles não queriam nem saber disso. Eles queriam a minha presença lá. Puxa, E que foi, lindo e isso. foi isso foi marcante para mim, né? O acolhimento, a amizade, a intensidade do relacionamento, Que bonito os isso. ensinamentos sempre foram bonitos, já. Os sermões pregados de forma organizada, o culto belíssimo, o cântico maravilhoso, vivo, vibrante. Sim, Eu disse, essa é a que minha lindo. casa. Leonel, o que foi que te deu, que despertou em você essa vontade de ser pastor de uma igreja cristã, da Igreja Adventista? É, é um episódio meio, é uma história muito, a- até hoje eu não consigo nem explicar para mim, mas foi assim. Eu comecei a frequentar, não é, a igreja. Depois veio o batismo, né? O batismo foi um ponto marcante, forte para mim. Sou eu e o meu primo, sem a presença de nenhum familiar. Sim, Mas imagino. foi gostoso. Naquele dia eu disse, agora eu sou uma nova criatura em Amém. Cristo Jesus. Eu segui nessa fé. E aí, numa das reuniões, num treinamento que houve na igreja, conversando com as pessoas ali, eu disse para um senhor que estava aí que eu gostaria de fazer teologia. Mas teologia para mim era uma disciplina acadêmica, como Uhum. física, como química, como engenharia e arquitetura. Ele disse, fala com aquele senhor ali. Aí eu fui ter com esse outro senhor. Ele disse, não, vem na segunda-feira. Isso era um domingo. E quando eu fui, né, para casa, eu disse, Senhor, se é para eu fazer teologia, eu preciso de uma bolsa.
tem que ser uma bolsa. Só assim. Eu brincando até, né? Eles não se brincam com esse tipo de coisas. Com o desejo é uma oração. E chega segunda-feira e ele falou assim, o seu nome já está na lista. Olha. Daqui a 3 dias você vai para o colégio fazer teologia. Eu disse, Senhor, por que eu orei daquele jeito? Eu não Não era para devia. levar tão a sério? Não era para ser tão rápido assim. Eu cheguei em casa e minha mãe fez outra proposta que eu devia fazer arquitetura. Já estava tudo planejado, né? Ela queria que eu fosse estudar em outro país. A paixão de infância era arquitetura. Meu avô era construtor. Eu queria fazer arquitetura. Mas Deus disse, não, você vai aprender a arquitetura das almas. Olha, que coisa linda. É. Puxa vida, Deus tinha outros planos para você. Tinha outros planos. Olha, Leonel, eu me sinto tão abençoada com essa história, com a sua pessoa. Muito obrigada por ter vindo aqui, dividir um pouquinho de você com a gente. Que Deus continue te abençoando. A gente tem, então, aqui no nosso programa aquele momento das perguntinhas rapidinhas. Vamos lá? Sim, vamos lá. Vida. Paixão. Morte. Esperança. Mãe. Profundo. Deus. Tudo. Perdão. Aceitação. Um sentimento constante. Eu diria perseverança. Um perigo. O ego. Um privilégio. Ser cristão. Um medo. Não tenho medos, não. Um pedido. Que Deus me conceda mais anos para proclamar o seu evangelho. A grande lição da sua história. Que tudo é possível para aquele que crê. Liberdade. Hoje ser essa pessoa que Deus desejou que eu fosse. Um sonho. Um sonho. Nossa. Ser sempre pastor. Sofrimento. A perca do meu pai. Um mistério. Um mistério. Eu mesmo. E o seu abraço especial de hoje vai para quem? Olha, meu abraço vai para minha esposa, claro, para Angélica. Ela tem sido o meu suporte, né? Essa pessoa amável. E a minha mãe é em Moçambique. Eu sei que ela está assistindo. Que legal. Agora ela e os Como é meus que é o nome irmãos. dela? Augusta. Augusta. Ela e seus irmãos assistem a TV Novo Tempo lá? Por vezes eles assistem. Ela foi batizada também. Que bênção. Este ano, aqui no Brasil. Olha que coisa linda. Vai me dizer que você batizou sua mãe? Não, mas eu participei. Eu estava lá no tanque também, que coisa batismado. linda. Um abraço para Dona Augusta Pra lá Dona em Moçambique. Augusta, em Moçambique, os meus irmãos Nelson e o Johnny, a minha sogra aqui no Brasil, em Rondônia, Guajará Mirim, aos meus cunhados, cunhadas e aos meus amigos. Ótimo. E um versículo da Bíblia que te acompanha? Olha, Salmos 23, versos 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. E a sua história prova isso. Tudo que você mais quis, Deus deu para você, que é essa plenitude de estar no lugar onde Deus queria que você estivesse, de te fazer ter um encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Leonel, que Deus continue te abençoando muito, continue usando a sua vida, o seu testemunho, o seu ministério, para ser uma luz e uma bênção para tantas outras pessoas. Obrigado, querida. Obrigada. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada, feliz por esse testemunho tão lindo. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, mas reviveu. Estava perdido e foi achado. Um abraço para você e até a próxima semana.